Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, mais um dia em que Deus quer falar ao nosso coração, quer nos converter, quer nos transformar, quer nos ressuscitar. E este, meus irmãos, é o tempo propício, é o tempo favorável, é um tempo de graça, é um verdadeiro Kairos na tua vida, na tua história, em que Deus quer derramar graças novas. Graças que há muito tempo nós esperávamos, nós ansiávamos, nós tínhamos sede de provar desta graça, de provar desta mudança na nossa vida. E nesta quaresma, neste tempo favorável, Deus quer derramar sobre a tua vida, sobre a tua história, esta graça nova. Amém? Então, toma posse, vamos aqui rezar juntos e pedir a Deus a graça de termos um coração como o dele, um coração que sente, que pensa e que tem a coragem de agir como o coração de Cristo. Amém? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui neste Evangelho, a gente separou aqui dois grandes pontos de meditação, de reflexão em que sentíamos que Deus queria falar ao nosso coração de uma forma comunitária, mas também de uma forma pessoal. Deus queria falar com você. E a primeira parte é que Deus te vê. Deus, Ele olha para você da forma como você está, na sua indignidade, na sua pequenez, na sua pobreza, na sua miséria, nos seus erros, nos seus pecados, na sua fraqueza, na sua incapacidade de corresponder à vocação que Ele tinha para você. Já desde toda a eternidade, Deus te chamou para ser santo, para ser dele. Então Deus, Ele olhou aqui para Mateus, para Levi, né, que é Mateus, Levi, que carrega este nome do filho de Jacó, que deu origem à tribo dos levitas, né? A tribo dos escolhidos, aqueles que serviam de uma forma mais próxima a Deus. Então Deus olhava para Mateus, para Levi, e via ali aquele que ele tinha criado, o seu filho amado, o seu filho eleito. Enquanto o mundo, como aqui fala os fariseus, julgava e criticava e dizia: não tem jeito, por que tu tá aí sentado comendo e bebendo com esse cara, com esse pessoal? Isso não tem jeito, isso é um vagabundo, isso é um traidor, isso é um ladrão. Por que tu tá aí sentado comendo e bebendo com esse pessoal? Mas não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus te vê. Talvez você esteja se sentindo indigno hoje, não apenas no passado, antes de entrar na casa, antes de entrar na comunidade, antes de deixar aqueles pecados mais públicos, mas talvez você esteja se sentindo indigno da graça de Deus, indigno de estar na presença de Deus hoje. Mas, meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus se você sente isto, porque isto já é o início de um espírito de arrependimento, de um espírito de contrição, porque Jesus mesmo fala aqui no Evangelho: os que são sadios não precisam de médico,
mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Eu vim para os que estão doentes, meus irmãos, por quê? Porque todos nós estamos doentes. Todos nós somos necessitados da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. E quem não enxerga isso, este é o verdadeiro doente, porque está afastado do coração de Deus, está afastado da verdade, acha que está são, acha que está sadio e que não precisa de médico, não precisa de Deus. Eu consigo viver sozinho, eu consigo fazer as escolhas certas, eu consigo guiar minha vida, eu dou conta, eu não preciso desta casa, eu não preciso dessa comunidade, eu não preciso desses direcionamentos, eu não preciso de nada, porque eu sei, eu sei o que fazer. Estes são os verdadeiros doentes, que infelizmente fecham as portas para a ação de Deus, que infelizmente Deus não consegue entrar nestes corações e derramar ali sua graça e fazer ali sua obra, porque eles estão fechados, protegendo a si mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai encontrá-la. A gente meditou esses dias nessa passagem. Então, Deus olha para você. Deus não tira o olhar de ti nem um instante. Não perca as esperanças nele, naquele que te ama, naquele que te escolhe, naquele que tem para ti palavras de vida eterna, tem para ti uma vida em abundância, uma vida em plenitude, uma vida livre dos pecados. Não acha que o pecado já venceu, não. O pecado não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra. O último inimigo a ser vencido é a morte, e será. No mundo havereis de ter tribulações, mas tenha bom ânimo, não tenha medo. Eu venci o mundo, eu venci a morte. Nós cremos e seguimos o vencedor da morte. Ele tem a última palavra sobre a nossa vida, e que assim seja na nossa história, que nós tenhamos esta coragem de abraçar o plano que Ele tem para nós, irmãos. Precisa de coragem, viu? Precisa de disposição, precisa de um coração que se deixa conduzir por Deus, como Mateus. Segue-me, Mateus, segue-me. Levi deixa tudo, se levanta, sai daquele pecado e começa a seguir Jesus. Começa a caminhar com Jesus e começa a dar passos para a sua conversão. Esse é o nosso segundo ponto de meditação, porque não basta a gente se arrepender. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, ela passa e ela leva para uma reparação dos nossos pecados, irmãos. Uma reparação dos nossos erros. Então, aqui a gente vê que Levi, ele não se contenta em simplesmente deixar a coletoria de impostos de uma forma individual, mas ele quer o verdadeiro encontro com Cristo. Ele nos leva sempre a anunciar, a evangelizar, a querer trazer mais pessoas para Deus, né? E isto é uma reparação. Você vê que Levi, ele prepara então um grande banquete para Jesus e convida ali vários cobradores de impostos e vários pecadores públicos estavam ali sentados na mesa com Jesus. Aquela casa que provavelmente era fruto, né, do pecado de Levi, de Mateus, fruto do seu roubo, da sua extorsão sobre as pessoas, da sua traição do povo. Aquilo que era sinal de pecado se torna um sinal de graça, um sinal da presença de Cristo, porque Cristo está naquela casa agora. Porque aquela casa que antes era um lugar de morte se torna um lugar de ressurreição. Então, da mesma forma, meu irmão, a tua vida, que antes era para muitas pessoas um sinal de morte, um sinal de pecado, um sinal de desesperança, pode se tornar, pela graça de Deus e pela presença de Cristo em você, realizando em ti a obra, pode se tornar um lugar de encontro com Deus, um lugar de ressurreição para outras pessoas também. E isto repara os nossos erros, irmãos. A confissão, né, sacramental diante do padre, diante do sacerdote, ela apaga o pecado, mas as consequências do pecado, elas permanecem e elas precisam ser reparadas por atos
de caridade, por atos de amor, por atos de devoção a Deus. Então, a gente fica aqui o convite nessa quaresma de buscar a nossa conversão, sim, de buscar seguir a Jesus e também de buscar fazer atos que reparem ao mal que nós possamos ter cometido na nossa vida, os pecados que nós cometemos que tanto mal fizeram ao coração de Deus e também às outras pessoas. Como é que você pode, meu irmão, fazer algo bom que possa de alguma forma reparar o mal que você fez? Então a gente vê aí tantas histórias de que pelo testemunho, pessoas que tinham um histórico de traição na família e pelo seu testemunho de conversão levam outros casais a Deus, pessoas que tinham um histórico ali de perdição no mundo da droga, da rua, do crime e que pelo seu testemunho de conversão arrastam outros para Deus. O que é que Deus quer fazer pela tua vida, pela tua história de salvação na vida de outras pessoas? Qual é o testemunho que Ele quer que você dê, que você anuncie? O que é que Deus realizou na tua vida, meu irmão? E que é sinal de vida, de esperança para os outros. Então, que a gente não pare de evangelizar, que a gente não pare de anunciar, que a gente não silencie e não ache que basta a gente sair da coletoria, que basta a gente sair do pecado. Não, a gente precisa arrastar conosco outras pessoas para que a alegria seja completa, para que a casa fique cheia do banquete do Senhor que Ele preparou para nós lá na eternidade, lá no paraíso. Amém? Então que Deus nos abençoe e que nessa quaresma Ele nos ajude à conversão, a termos uma conversão verdadeira e levarmos outras pessoas conosco por amor a cada uma delas e especialmente por amor a Deus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.